Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. É uma pregação em homenagem ao Dia das Crianças. Você que acha que não é criança, que quis ganhar presente, né, os jovens aí, é homenagem a você dessa pregação. Ou você que é um adulto que age como criança, é homenagem a você. Você que botou no Face hoje a fotinha de criança, é em homenagem a você essa pregação. Amém? Crescimento espiritual é o tema da nossa pregação. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Eu vou estar lendo, como eu já falei para os irmãos, eu tenho uma Bíblia aqui da nova versão da linguagem de hoje. Ela é bem diferente, eu vou estar lendo a minha versão aqui, tá, irmãos? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: O de vocês diz quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nesta versão, olha o que fala a Bíblia. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Deixa a sua Bíblia aberta aí e fecha os teus olhos. Senhor, estamos na tua presença nessa noite. Queremos, Deus, aprender mais de ti. Queremos receber mais de ti, porque somos dependentes, Deus. Eu dependo de ti, Espírito Santo, da tua misericórdia, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Obreiro Rômulo, aproveita e faz um favor para mim, Obreiro Rômulo. Tem muita tia lá atrás, fala para ficar duas e vir o resto para cá receber a ministração da palavra. Tem muita tia lá atrás, para pouca criança. Irmãos, 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo declara assim: quando eu era uma criança, bota aí, nos ajuda aí, bota aí de novo. Quando eu era uma criança, eu falava como uma criança, eu sentia como uma criança, eu pensava como uma criança, só que agora eu sou adulto e parei de agir como criança, ou menino, né, e homem. Se você ler esse capítulo, irmãos, o tema dele fala sobre o amor, sobre a caridade, não é isso? 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria, não é assim? Ainda que eu pegasse todos os meus bens, repartisse com os pobres, eu nada seria se não tivesse amor. Ainda que eu falasse línguas, ainda que... Fala várias coisas, aquele versículo que os irmãos conhecem. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor tudo suporta, né? E no meio deste capítulo, Paulo dá uma parada e ele fala assim: quando eu era criança, eu falava como criança. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Quando eu era criança, eu sentia e agia como criança. Mas agora que eu sou adulto, eu parei com essas coisas de criança. E aí logo ele continua falando que hoje a gente vê uma imagem perfeita, como por espelho, como enigma, mas que vai vir aquele que é perfeito, que é o todo, e tudo que é imperfeito vai ser aniquilado. E no final ele fala assim: olha, as três coisas existem, a fé, a esperança e o amor, não é isso que fala aqui? Porém, a maior delas é o amor. Sabe o que isso mostra, irmãos? Para os irmãos entenderem o contexto, que Paulo falava sobre vários dons aqui, sobre várias coisas. E ele falava da supremacia, da soberania do amor. Que o amor estava acima até da fé e da esperança. O amor estava, Paulo coloca. Só que não é só um amor, irmãos, de caridade, de fazer a obra de caridade. Não é esse tipo de amor, não. É um amor como o de Jesus. É um amor de compaixão, de bondade. É um amor pela palavra de Deus, um amor a Deus também. É um amor de querer ser discípulo de Jesus. É esse tipo de amor. E aí Paulo fala que isso vem, irmãos, com a maturidade cristã. É isso que Paulo quer dizer com esse versículo. Que ele era um menino antes, ele era criança, nas coisas de Deus ele não entendia, então ele falava como criança, agia como criança, sentia como criança. Mas que aí ele alcançou uma maturidade cristã. E quando ele alcançou uma maturidade cristã, ele entendeu que o mais importante de tudo era amar como Deus amava. Amar a ponto de dar a vida de um filho seu por alguém. Pensou? Paulo entendeu que só quando você tem uma maturidade cristã é que você consegue entender que o mais importante é o amor. E um amor, irmãos, que é transformador, um amor de você amar a Deus e amar como Deus. É isso que Paulo quis explicar, que só entende isso quem alcança uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual, que deixa de ser menino nas coisas de Deus. Mas vamos analisar aqui, irmãos, outras verdades espirituais que estão nesse versículo. E eu vou trazer essas verdades espirituais nessa noite para a nossa vida, para aplicação pessoal. Eu trouxe o contexto de Paulo para você entender.
Agora vamos trazer para uma aplicação pessoal na nossa vida. Quando a gente fala de um cristão ser menino, ser como criança, agir como criança, falar como criança, sentir como criança, pensar como criança, nós estamos falando daquele crente que não cresce nunca. Nós estamos falando daquele crente que comete sempre os mesmos erros. Nós estamos falando daquele crente que peca sempre o mesmo pecado. Nós estamos falando daquele crente que está há muito tempo na igreja até, muito tempo no evangelho, na caminhada, mas não tem um amadurecimento na vida dele. Ele não cresce, ele não amadurece. Ele diz, eu tenho 20 anos de crente. E daí, o que isso quer dizer? E você amadureceu? Eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos, só que eu voltei para Jesus. Não foi do dia que eu aceitei Jesus e me batizei, não. Mas como eu me afastei, só que eu voltei, eu tenho 15 anos que eu voltei para Jesus. Isso não significa maturidade espiritual. Isso não significa crescimento espiritual. Agora, maturidade espiritual, crescimento espiritual, vocês vão aprender aqui. Por exemplo, a pessoa vem para a igreja, ouve muito, aprende na palavra que não pode murmurar. Mas a pessoa não para de murmurar na vida dela. Ela não muda nisso. Não tem amadurecimento, não tem crescimento espiritual. Continua como criança, agindo como criança, falando como criança, pensando como criança, no sentido da sua vida espiritual. A pessoa vem aqui, ouve a palavra que não pode mentir, não pode fofocar, e etc. Mas você vê a pessoa na vida dela, ela continua mentindo, é mentirosa, ela continua fofocando, falando todo mundo, e fazendo os etc, né? Que a gente deu o exemplo do etc. Porque não há um amadurecimento, irmãos. Não há um crescimento espiritual. Essa pessoa ainda é menino no evangelho. Ela ainda é menino na fé. Ela ainda é uma criança na fé. Ela não cresceu nas coisas de Deus. Ela não cresceu na sua fé, na sua vida cristã, na sua caminhada. Porque você não vê mudança nessa pessoa. Você não vê o amadurecimento nela. Ela continua fazendo as coisas de meninos. E Paulo, eu vou ler esse versículo aqui mais para frente, que Paulo ainda fala assim, olha, meninos carnais. Ou seja, meninos carnais, pessoas que não deixam de ser carnais, não crescem espiritualmente, não se tornam pessoas espirituais, maduras, não tem mudança de vida. Você ter crescimento espiritual, isso, irmãos, é ter mudança de vida. Irmãos, quando a gente fala de crescimento, de mudança de vida, a gente fala de saúde espiritual. Você já pensou, irmã Terezinha, Nami depois dos 30? A Nami vai me pegar depois do culto, irmãos. E Nami ficar assim, mamãe, isso seria normal, irmã Terezinha? Você iria achar bonito ela com essa idade toda, 30 anos, ela chegar em casa, meu maridinho, Rodriguinho. Isso seria normal, Rodrigo? Isso seria até broxante, né, Rodrigo? Porque, irmão, isso não é normal, isso não é saudável, não é para ter comportamento assim, uma pessoa que já tem 30 anos, que já passou 30 anos, chegar os adolescentes, os jovens aqui da igreja, que já passaram todos dos 13 anos ali, são adolescentes, são jovens, e ficar em casa, e mamãe, eu queria colo, bebê. Isso é normal, irmãos? Tem gente que faz isso, vai parar de fazer, né, Marinéia? O pessoal está rindo ali atrás. Isso é normal, irmãos? A gente até às vezes trata o filho, mesmo depois de grande, como criança. Mas a gente sabe que não é o normal. Não é o saudável. O normal é você ver seu filho crescer, desenvolver, amadurecer. Existem fases da vida. Existe a fase da criança, existe a fase do adolescente, existe a fase do adulto. Triste também quando a pessoa pula uma fase. Aí você vê aquela pessoa velha querendo ser criança, querendo dar de garotinho, garotinha. Isso é triste também, irmãos. Há coisas que cabem na fase da sua vida que você está vivendo. Por isso existem as fases, e o saudável é você viver cada uma das fases. Por isso que eu falo para os jovens, vivam a fase de vocês, cada uma das fases. Agora não é momento de querer casar para os que estão muito novos. Agora não é momento de querer ter filho para os que estão muito novos. É momento primeiro de vocês trabalharem, estudarem, conquistarem. Os que são os jovens casados, é momento de conquistar os objetivos, preparar para depois vir o filho. Por quê? Tudo tem a fase. Quando você pula uma fase, irmãos, quando você passa uma fase, é prejudicial. É prejudicial. Lá na frente você sente falta daquela fase que você não viveu, porque isso faz parte da natureza. E assim também é na vida espiritual, irmãos. É prejudicial você ser menino o tempo todo. É prejudicial você ser criança o tempo todo, não crescer nas coisas de Deus. Vamos ver só, irmãos, o que acontece. O menino, a criança, ela tem valores diferentes.
ela não discerne bem as coisas do Espírito. Eu já dei um exemplo disso uma vez, já preguei isso há muito tempo. Eu vou colocar aqui uma escritura de uma casa própria, aquele papel velho, sabe? Aquele documento assim, já que cheio de guardado, de um cartório, eu vou botar aqui na frente, em cima da mesa. Aí vou pegar um pote, vou encher de doce, de bala, de bombom, irmão R, e vou chamar uma criança. Escolhe aqui, filho. O que você acha que a criança vai escolher? A bala, o doce, aquilo ali para ela é prazeroso. Só que o que tem mais valor aqui, irmãos, na mesa? A escritura da casa própria, mas quando você é criança você não entende isso. Só quando você amadurece. A escritura da casa própria, ela tem valor, um pedaço de papel que está até meio amarelado, meio guardado, ela tem valor para quem já cresceu, para o adulto que amadureceu, que sabe que valor é aquilo ali. Mas a criança, ela vai naquilo que é bonito, que é vistoso, que está ali para ela, que vai dar prazer, que é gostoso. Ela não discerne os valores, irmãos. E assim é o perigo também de você não amadurecer, não ter crescimento saudável espiritual nas coisas de Deus. Quando você é o tempo todo criança, você pensa como criança, você age como criança, aí você vive fazendo isso também, que é as coisas que te dão prazer no momento, e não dá valor àquilo que realmente tem valor nas coisas de Deus. Aí, irmãos, o menino, a criança também, ela não tem grandes responsabilidades. Aí eu lembro do que o pastor José me contou uma história, a história da panela de pressão, que botaram a panela de pressão lá na casa da avó dele para funcionar e mandaram ele tomar conta. Ele simplesmente esqueceu, saiu para jogar bola, ele não quis nem saber da panela de pressão. Ele não foi uma coisa assim? Ele saiu para jogar bola e depois ele apanhou, né? Porque quando chegaram lá, a panela de pressão estava lá. Irmãos, a bomba, pensei que foi a panela de pressão, a bomba ligada. Aí o avô dele ligou a bomba, mandou ele tomar conta. Ele foi brincar, os coleguinhas passaram, vamos brincar. E a bomba encheu a caixa assim, né? Então entornou água, sei lá, desperdiçou. E apanhou depois. Mas por que, irmãos? O menino apanhou, não? Fugiu, gente. Eu não lembro a história direito. Mas é para vocês entenderem que o menino, ele não tem grandes responsabilidades. Você pode, irmãos? Você pode pegar uma criança, eu vou pegar a Elisa, a panela de pressão está ligada, aí toma conta para a mamãe, que a mamãe vai tomar um banho, vai ligar, fazer um telefonema, irmãos. É criança, não tem grandes responsabilidades. Você não pode dar grandes coisas para uma criança fazer, tomar conta. Aí por isso que Paulo fala, eu deixei de ser menino, agora eu cresci e eu não penso mais como menino. Paulo falou, agora eu entendo as minhas responsabilidades nas coisas de Deus. Assim temos que ser nós também, irmãos. Nós temos que crescer, temos que ter responsabilidade nas coisas de Deus. Você quer ver, irmãos, no aniversário, quando você é criança, você faz aniversário, falta aula, tem bolo, tem bola, não tem grandes responsabilidades. Aí eu fiz aniversário, tive que levantar 7 da manhã para fazer o almoço, deixar pronto, limpar a casa, dar banho em Elisa, dar almoço para Elisa, deixar ela com o pastor, me arrumar, fui para o fórum, ver os processos, fazer tudo. Depois cheguei em casa, terminar de fazer as coisas que não tinha dado tempo de fazer, porque, irmãos, eu não sou mais criança. Eu estou fazendo aniversário, mas eu não posso esquecer as minhas responsabilidades. Eu não sou criança, eu não penso mais como criança, eu não ajo mais como criança. A minha fase de criança passou. Assim é nas coisas de Deus também, irmãos. Cadê a sua responsabilidade com as coisas de Deus? Nós não somos mais crianças, irmãos. Apesar de que à noite fizeram surpresa, foram lá em casa, levaram o bolo, teve cachorro quente, teve um monte de coisa, foi legal, foi igual quando eu era criança. Mas eu sei que é só um momentozinho ali, porque a responsabilidade existe, irmãos. Eu não sou mais criança. Assim também no espiritual, irmãos. Enquanto você é criança, enquanto você é menino, você não pode ter grandes responsabilidades. Deus não pode te dar coisas maiores. Deus não pode confiar a você outras responsabilidades, porque Ele vê você agindo como criança. Ele vê você agindo como menino na obra dele. Agora, raras exceções, irmão, vamos analisar uma coisa aqui. Raras exceções, quando você é adulto, você não falta o trabalho porque você está triste, falta. Senão vão te mandar embora. E aí você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, aí que você vai ficar mais triste ainda. Raras exceções, que tem pessoas que são irresponsáveis, agem como criança ainda. Mas raras exceções, quando você é adulto, você falta o trabalho só porque você está triste? Com algum colega de trabalho que falou alguma coisa que te chateou? Ah, você abandona o seu trabalho na metade do dia, sua responsabilidade, porque o seu chefe falou um negócio que você não gostou. O seu chefe, lá que é responsável, falou um negócio que você não gostou. Aí você larga o emprego, você larga o que você estava fazendo, vai embora. Irmãos, raras exceções, tem gente que é inconsequente, faz isso. Raras exceções. Sabe por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque na igreja o povo quer agir como um menino. Não gostei do que o pastor falou. E abandona aquilo que estava fazendo na obra de Deus.
Não gostei daquele jeito que aquele irmão falou comigo, não volta mais naquela igreja. Irmão, isso é coisa de criança espiritual. Isso é coisa de menino que não cresce no espiritual com Deus, não cresce no evangelho. Então lá no seu trabalho você não é doido, você não é menino. Lá no seu trabalho, você sabe que você não pode abandonar na metade do dia porque o seu patrão falou alguma coisa que você não gostou. Você tem responsabilidade. Lá no seu trabalho, porque você não se entende com um colega de trabalho, você não larga o trabalho. Você tem responsabilidade. Por que nas coisas de Deus, irmãos, é assim que as pessoas agem? Aí eu fiz um parágrafo aqui. Ainda diz isso. Ah, mas não é Deus. Eu amo Deus, Ele está em primeiro lugar na minha vida. Mas essas coisas aí são do homem. Louvor, e ministério, e fazer coisa de igreja, isso é coisa do homem. Isso não é... Eu com Deus não tenho nada a ver com isso. Tem não? Então tá bom. O que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, você me ama? Responde o que Pedro respondeu, irmão. O que Jesus falou para Pedro depois? Então esse não é coisa de homem não, isso é coisa de Deus. Aí Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, você me ama? Então faz o quê? Então fazer a obra de Deus não é coisa de homem, pastor. O reino de Deus, irmãos, é espiritual, é verdade. Mas aqui na terra, o evangelho, ele se exterioriza pela obra de Deus. Aqui na terra, o reino de Deus se exterioriza pela obra que nós fazemos nas igrejas locais. E para que essa obra exista, precisam de pessoas que não sejam meninos, que não ajam como meninos, que não pensem como meninos, que não falem como meninos, mas que tenham responsabilidade e que não abandonem as coisas da obra de Deus, porque alguém falou alguma coisa que ele não gostou, ou porque o pastor, a pastora pregou alguma coisa que eles não gostaram, para que as pessoas tenham responsabilidade com as coisas de Deus. Irmãos, crise todo mundo tem. Crise você pode ter, existencial, crise cristã, de identidade. Só que a crise passa, é um momento, você tem uma crise. Ah, eu não vou fazer mais. Não, mas eu tenho responsabilidade. É obra de Deus, eu não posso abandonar as coisas de Deus. É o reino de Deus que está sendo pregado aqui na terra. E eu não posso agir como criança, como menino, porque eu não sou mais, eu cresci. E hoje eu não ajo como criança. Então, irmãos, vamos continuar aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha o que diz. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. Vou ler na minha versão aqui. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Olha que forte, irmãos. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não comida forte, pois vocês não estavam prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Olha que forte, irmãos, que Paulo fala para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, não é diferente das de hoje. E aí Paulo fala, olha, eu não pude falar com vocês como eu falo para outras pessoas, não. Eu tive que falar com vocês como se eu estivesse falando para um não crente, é isso que Paulo quis dizer. Para um neófito na fé, para um novo na fé, para uma criança, porque vocês estão agindo como meninos carnais, como meninos desse mundo. Eu não pude nem dar uma comida sólida para vocês, tive que dar leite, irmãos. Pega a mulherada aí, faz dieta só de líquido. Toma só shake, me diz quantos dias você vai aguentar. Até você ficar enjoado, com o estômago embrulhado, né, irmão? Só tomar shake todo dia. Café da manhã, almoço, lanche, janta, café da manhã, almoço, lanche. Só líquido, só shake. Eu quero ver quem vai aguentar, irmãos. Faz isso e me diz quantos dias você vai aguentar. Se não vai enjoar. Se você não vai ficar doido para mastigar um negócio, irmãos. Doido para mastigar. Aí faz a dieta. Uma semana, a dieta dos líquidos. No sábado ele faz um churrasco e cai no pedaço de carne, porque está doido para mastigar alguma coisa. Assim, irmãos, é também nas coisas espirituais. Aí tem o crente que não quer crescer, não quer amadurecer, só quer agir como menino. Aí Deus só pode dar leite. Sabe o que acontece? Enjoa rápido e vai embora, vai para o mundo. Ah, eu queria mais, mas Deus não fez isso, mas Deus não fez aquilo, eu ainda não vi aquilo de Deus, eu quero ver sobrenatural.
sobrenatural. Eu quero ver milagre. Meu irmão, e age como criança. Eu quero ver milagre. Eu quero ver sobre. Aí daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses pulando falando isso. Eu quero ver milagre. Eu vou ver sobrenatural. O fogo vai descer. É Deus na terra. Aí, pastor, 3 meses depois, cadê a pessoa? Porque era criança. E estava ali, mas só estava tomando leite. Enjoa, irmãos, claro. Mas como é que quer que Deus dê sobrenatural, milagre, fogo, poder, se não cresce, se não amadurece nas coisas espirituais? Aí como é que Deus vai dar sólido? Como é que Deus vai dar algo mais forte para você? Se Deus olha para você e vê você como os outros aí. Olha o que Paulo fala. Qual é a diferença? Se no meio de vocês tem ciumeira, tem briga, tem confusão, qual é a diferença? Vocês estão igualzinho a eles. E assim é às vezes no nosso meio, irmãos. Aí tem ciúme, tem boberite, eu falo boberite. Tem boberite de crente criança, que pensa como criança, age como criança, e aí quer que Deus dê algo mais, quer comer o sólido. Querido, você quer ver milagre nessa igreja? Você quer ver o céu na terra, como o povo fala aí, mas não tem céu na terra nenhum, é sensacionalismo. Mas você quer ver mesmo, quer ver milagre dentro da sua igreja aqui? Quer ver o fogo como você quer na sua vida cair? Quer experimentar o sobrenatural? Então primeiro cresce, para de agir como um menino, porque enquanto você for menino, Deus vai te dar leite. Enquanto você for infantil nas coisas de Deus espirituais, Deus vai te dar leitinho mesmo, não pode te dar sólido, senão passa até mal. Você pega um bebezinho, você vai dar troço pesado, sólido para ele, vai passar mal. Tem a fase do leite. Agora, irmãos, tem a fase. Daniela está só no leitinho até hoje, irmã Marinéia? Quero ver. Se você bota um pratinho de comida, ela não quer sentar do seu lado e comer tudo. Elisa, irmãos, come tudo. Se for com o pastor, então, até dobradinha ela come, até... Ela deu uma coisa de alergia na pele dela, porque ela comeu angu baiano com o pastor. Eu nem me toquei na hora que angu baiano era coisa de porco, né? Mas ela quis comer, porque a fase do leitinho já passou, irmãos. É uma fase curta. Assim é na minha, na sua vida. Chega de leitinho espiritual. Isso é uma fase curta. Tem gente que quer a vida toda ser leitinho, menino, criança. Sabe para quê? Para desculpar, para justificar os pecados e os erros. Por isso que Paulo falou, vocês são carnais. Estão agindo como o povo do mundo, porque só quer ficar no leitinho. Aí eu falei, faz onde é que você vai enjoar. Agora aqui, irmãos, Gálatas 4, 1 ao 3. Se não dá tempo, senão fica muito tarde. Gálatas 4, 1 ao 3 diz assim, olha, eu vou ler no meu aqui. Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Aí termina de ler, depois você lê que é profundo, para nos libertar. Sabe o que você entende com isso aqui, irmãos? Que criança não recebe herança, ela não tem autonomia para receber herança, ela não tem maturidade para receber herança. O que a lei faz? Isso eu falo como advogada também. A lei, ela estipula que tem que ter um tutor legal, pois aquela criança não tem maturidade e ela precisa da lei, né, do tutor para cuidar dela. Assim foi com o povo de Israel. O povo de Israel viveu na lei. Vocês lembram que o povo de Israel vivia debaixo da lei? A lei era a tutora do povo de Israel, Cecília, porque o povo não sabia como se portar. Então Deus deu a lei para controlar eles, porque eles eram crianças. Não podiam receber a herança ainda da salvação sem ter a lei sobre eles. E hoje, pastora Débora, hoje é o tempo da graça. Hoje o tempo não é mais o tempo da lei, é o tempo da graça. É o tempo das coisas de Cristo, é o tempo da palavra de Deus. E agora o que nós temos que fazer? Não podemos mais ser como criança. Porque criança não recebe herança. Não queremos mais ter um tutor sobre nós, irmãos. Não queremos mais viver como escravos de uma lei. Nós queremos viver a liberdade da fé, a liberdade da nova aliança, da graça em Cristo Jesus. E isso traz mais responsabilidade, que significa que agora você tem a responsabilidade da sua herança. Que herança é essa? Se você ver aqui no versículo 6, fala assim, olha, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai, ou Abba Pai, Paizinho. Nós temos essa herança, irmãos, de sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas temos que sair debaixo da lei, do jugo, do tutor.
temos que ter maturidade para receber as coisas de Deus. Nós queremos viver na graça, mas se não amadurecermos, como vamos receber a herança, irmãos? Como vamos receber a graça? A lei hoje é a lei do amor. Você vive a palavra de Deus por amor ao Deus que você serve. Hoje ninguém é escravo mais. A lei é a lei do amor. Você vive a palavra de Deus porque você ama Deus. Você não tem mais um tutor. Você hoje vive a palavra porque você o ama. Amém? Hebreus 5, 12 ao 14. Hebreus 5, 12 ao 14 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, você ainda precisa de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Voltando ao tema do crescimento espiritual, irmãos, é forte mesmo essa palavra hoje. Havia uma confusão na igreja, né? Havia assim, as pessoas ficavam meio que perdidas, o que devia fazer, o que não devia fazer. E nós às vezes somos assim, passamos tanto tempo, irmãos, às vezes dentro das igrejas, anos da nossa vida cristã, e não crescemos, não amadurecemos, estamos sempre precisando de um leitinho, sabe por quê? Não queremos ser experimentados, não queremos tomar as decisões certas, mas você sabe o que é certo e o que é errado. O adulto experimentado, ele sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é pecado e o que não é. Então você tem que agir como um adulto na presença de Deus agora. E você precisa ser experimentado realmente, irmãos. Precisamos entender isso de certo e errado. Esse ser experimentado também é aquele que já tem vivência. Será que você já viveu na sua vida e não te ensinou nada? Tem gente, irmãos, que tem idade, já viveu um monte de coisa, já errou um monte de vezes. Às vezes o erro assim é reincidente, erra sempre naquela mesma situação. Um exemplo, relacionamentos. Tem pessoas que erram o tempo todo em relacionamentos. Erram o tempo todo em relacionamentos. Tiveram vários relacionamentos e erram em relacionamentos. Quando que você vai crescer? Quando que você vai agir como uma pessoa experimentada? Você sabe o que é certo e o que é errado. Por que você vai escolher o errado? Escolhe o certo para a sua vida. Você é uma pessoa adulta já experimentada. E o experimentado adulto, ele sabe o certo e o errado. Então se você escolher o errado e pegar com a sua mão, é porque você quis escolher o errado. Talvez que você quis agir, como a gente deu o exemplo aqui da criança, preferiu escolher um pote cheio de doce, lindo, do que uma escritura de uma casa própria que estava velha e empoeirada. Você deu mais valor àquilo que parecia ser prazeroso naquela hora. Mas não haja assim. Se você sempre errou, teve problemas em relacionamento, haja como uma pessoa experimentada agora. Veja o que é certo e o que é errado, escolha o certo para a sua vida, tenha maturidade. E isso em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Nós temos que aprender a discernir as coisas e a nos desviar das tentações. Você sabe o que é tentação na sua vida? Então se desvia dela, haja como adulto. Paulo falou, eu era criança, agia como criança. Agora eu sou adulto, eu parei de agir como criança. Haja como adulto, você sabe o que é tentação para você, então desvie-se dessa tentação. Isso é agir como adulto nas coisas de Deus. E olha o que nós falamos aqui, a recompensa. Criança não tem herança, mas o adulto ele recebe a herança dele na mão dele. Agora 1 Coríntios 14, 20. 1 Coríntios 14, 20, abre aí. Esse versículo é muito forte também. 1 Coríntios 14, 20. Vou ler na minha versão aqui, hein? Na minha versão você vai entender claramente. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal. Mas sejam adultos no seu modo de pensar. Irmãos, está bem claro. Seja como uma criança para aquilo que é mal, na malícia. Mas seja adulto no seu entendimento, no modo de pensar. Havia uma confusão aqui na igreja de Corinto sobre o falar em línguas. Se você ler esse capítulo aí, você vai entender o que Paulo estava falando.
Estava um tal de falar em língua, ninguém entendia nada, e Paulo começa a explicar que o bom que seria se todos falassem línguas, mas quem fala em língua edifica a si mesmo. Se ele falasse em línguas, que proveito teria? As pessoas não entenderiam nada, que o falar em línguas é bom se tiver um intérprete ali. Se não for assim, eu tenho que falar audível, né? Eu tenho que falar de forma que inteligível, assim que fala, que se entenda, né, Cília? Inteligível, que se entenda. Não adianta pegar aqui o microfone e começar a falar em mistério, estender a mão para a igreja, Pode até uma meia dúzia começar a falar em línguas também da glória, porque uma brasa quando encosta na outra pega. Mas de que vai se aproveitar, irmãos? Proveito maior tem o que eu estou fazendo. Vim aqui falar de uma forma que você está entendendo. Depois disso aqui, na hora do louvor, se você quiser falar em língua aí no seu lugar, entrar no mistério, aí você pode, porque você vai estar edificando a você mesmo. Mas eu estou aqui para edificar a igreja. E Paulo começa a ensinar isso. E aí ele fala para o pessoal de Corinto, olha só. Aí ele chega para o pessoal de Corinto e ele é duro. Olha só, presta atenção. Vocês têm que parar de ser tão maldosos, de serem tão maliciosos. Sejam crianças na malícia. Agora, parem de agir como criança no pensamento. Parem de agir como criança no entendimento. Paulo falou, vocês estão invertendo. Vocês agem como criança quando não pode agir no entendimento. Nunca sabe o que é certo e o que é errado. Está sempre fazendo besteira, sempre dependendo de alguém. Mas para fazer maldade, para falar do outro, para criticar o ministério do outro, ou para fazer uma maledicência, falar com maledicência, você fala. Paulo estava falando isso. Seja criança sim. Seja criança para aquilo que é mal, ou seja como uma criança pura, ingênua, para aquilo que é mal, mas seja adulto na sua maneira de pensar. Então Paulo ensina isso, irmãos. Tem crente que é assim, é criança no pensamento, só no leitinho, como tudo que a gente já falou aqui na mensagem. Nunca cresce, sempre está dando problema. Mas na hora da maldade, meu irmão, não é criança não. É maledicente, faz fofoca, espalha mal na igreja, prejudica a obra de Deus. Você tem que ser criança nisso, naquilo que é mal. E tem que ser adulto naquilo que você precisa pensar, nos seus pensamentos. Irmãos, pega uma criança, eu estou falando de criança pura, não estou falando das crianças que já estão com a malícia não. Mas pega a Elisa, pega a Daniela, pega a Lana, criança que ainda é pura. Eles não têm maldade, malícia, irmãos. Se eu botar a Elisa no troço alto e falar assim, pula filha, pula. O que vocês acham que ela vai fazer, irmãos? Vai pular. Porque ela não tem malícia para maldade, ela é criança para aquilo que é mal, ela não tem maldade. É isso que Deus está falando. Se o pai colocar a criança, se o pastor colocar a Elisa lá na laje e falar, pula filha, pula. Ela vai pular porque é o pai dela que está chamando, porque não tem maldade. Agora é isso aí que Deus está falando conosco também, Ele é nosso Pai. Quando Ele falar, pula, pode pular. Não precisa ter maldade, não. A gente está crescendo nas coisas de Deus, a gente fica cheio de maldade, né, pastor Josué? O pastor Josué está conversando comigo lá em casa, e a gente vai crescendo, porque a gente está há muito tempo no Evangelho, e a gente começa a ficar cheio de maldade, Diácono Daniel. E essa maldade faz mal para nós, para a nossa fé, Diaconisa Marinéia. Aí às vezes a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu quero ser como criança. Eu quero voltar a simplesmente crer. Eu quero ser como criança por aquilo que é mal. Eu quero voltar a crer por crer. Porque, irmãos, vai vindo anos de evangelho, você vai fazendo a obra de Deus, e você começa a ver coisa errada, porque tem coisa errada também, e você começa a ver maus exemplos, você começa a ver aqueles que eram seus exemplos, te decepcionar, e aquilo ali começa a entrar no seu coração, e começa a endurecer o seu coração, e aí você começa a passar tanta luta, tanta dor, que a dor também endurece seu coração, a dor atrapalha a sua fé, a dor quer te amadurecer de uma forma ruim, e você deixa de ser, como diz o louvor, como criança, de simplesmente crer. Você começa a querer entender tudo, e você começa a querer ter resposta de Deus para tudo, e você começa a questionar tudo, e isso começa a envenenar o seu coração, e você chega a um ponto de você começar a desacreditar das coisas de Deus. Mas Deus está dizendo para nós essa noite, para mim e para o seu coração, vamos ser crianças para aquilo que é mal, mas vamos ser adultos para o nosso pensamento. Hoje é o dia da criança, e Deus também está nos convidando a ser como criança, mas entenda, como criança para aquilo que é mal, para nós voltarmos à nossa essência, para nós voltarmos. Olha o que Jesus falou, Mateus 19:14, deixem vir a mim as crianças e não as impeça, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. É isso que Deus quer nessa noite. Deus quer que nós sejamos como criança. Eu quero convidar os irmãos a louvar aqui nessa noite esse louvor. Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, que quem nasce de novo vem ao mundo como criança.
E aí muda as atitudes, muda, não tem maldade, tem pureza. Então nessa noite peço, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo, Senhor, eu quero crer. Eu quero crer no Senhor, nas coisas do Senhor, nesta palavra. Eu quero crer no meu chamado. Fala para Deus. Eu quero crer na tua obra, Senhor, na minha vida. Eu quero crer no céu, na salvação. Eu quero ser como uma criança na tua presença, Deus. Se coloque de pé nesta hora. Louve ao Senhor este hino. Vamos voltar a ser crianças hoje na malícia. Tira toda a dor do teu coração, toda a decepção, toda a frustração. Tira do teu coração e se entrega para Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é.